Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do Corinthians. Bora aqui falar mais um pouco de Corinthians e Mirassol, trazer mais alguns detalhes importantes para vocês. Lembrando que fizemos uma live ontem maravilhosa e quero agradecer a todos os presentes que estiveram lá ontem, tá? Fiel, deixa o like, se inscreve no nosso canal, é de grande importância a sua inscrição e o seu like para esse canal continuar crescendo. É importante mesmo, tá? É de graça, você não paga nada. Deixa o like para nos ajudar. Se possível, hype esse vídeo também, que ajuda bastante, tá? Fiel, eu vou ser bem sincero com vocês. O Corinthians perdeu pro Mirassol, o Mirassol teve os seus méritos, tá? O Mirassol fez uma marcação muito aguerrida, o Mirassol fez uma marcação muito forte em cima do Corinthians, onde não deu para os principais jogadores do Corinthians poder respirar. Jesse Lingard muito bem marcado, Rodrigo Garro muito bem marcado, Yuri Alberto muito bem marcado, que inclusive o Jesse Lingard conseguiu dar alguns passes para o Yuri Alberto, mesmo num jogo bastante difícil de muita marcação, tá? Então os méritos do Mirassol foi uma marcação forte, esse foi o principal mérito do Mirassol. Eu vou ser bem sincero para vocês, não dá, mesmo que o Ranieri tenha feito uma ótima partida diante do Vasco na lateral, não dá pra gente seguir isso como hábito, a gente viu contra o Mirassol, tá? Não que o Ranieri tenha pecado na lateral, mas até porque todas as jogadas do Mirassol foi do lado esquerdo do Corinthians. Foi até onde se originou o pênalti que não foi tudo do lado esquerdo as jogadas do Mirassol. O cruzamento pro segundo gol do Mirassol foi do lado esquerdo. Então o Ranieri ficou lá na lateral, vamos dizer lá, como se fosse uma posição obsoleta, porque o Mirassol não estava atacando pelo lado direito do campo, só estava atacando pelo lado esquerdo. E a gente perdeu um grande volante que na sua posição de ofício faz uma partida muito boa, tá? O Ranieri é um monstro como volante, marca demais. E o Corinthians perdeu muito no meio campo, tá? Onde o Mirassol aí parece que estava com mais jogadores. A impressão que deu que o Mirassol tinha mais jogadores dentro de campo, porque no meio campo o Corinthians perdeu muito com o Alan, que vamos ser sinceros, não jogou absolutamente nada. Todo o coletivo não jogou, mas o Alan, pelo amor de Deus, né, cara? O Alan fez uma partida nojenta, assim como o Matheus Pereira fez uma partida nojenta. Matheus Pereira que tem técnica, inclusive eu me surpreendi muito pela partida de baixo nível que o Matheus Pereira fez. Então a gente perdeu um grande jogador na sua posição de ofício que fez falta ontem por um jogador que estava na lateral e foi pouco utilizada a lateral direita aí do ataque do Mirassol, que sempre atacaram mais pro lado esquerdo, tá? Onde se originou aí todas as jogadas praticamente do Mirassol. É lógico que se o Diniz está colocando o Ranieri na lateral é porque o Pedro Milans não está dando conta do recado ou não está apresentando um futebol que pelo menos mereça uma oportunidade nos treinos, tá? Fernando Diniz vê muito isso, ele coloca jogadores que realmente estão merecendo. Já o Pedro Milans, com certeza nos treinos não está rendendo para ter que improvisar o Ranieri lá, mas a gente está perdendo um grande jogador que é da sua posição. É a mesma coisa da gente pegar um André, que joga bem na sua posição, e começar a colocar o André de zagueiro improvisado, porque o Gabriel Paulista não vai bem. Um exemplo, tá? Foi só um exemplo. Então você perde um jogador da sua posição, colocando em outra posição. Eu acho que isso não pode ser um hábito. Eu acho que o Diniz já deve ter percebido isso também, pelo treinador inteligente que é, e isso já deve mudar nos próximos jogos, tá? Se acontecer novamente do Mateuzinho se machucar, ache outra solução. O Ranieri não pode ser deslocado para lateral, porque ele faz muita falta no meio campo. E com todo o coração e com todo o respeito também, o André Ramalho não dá, né, Fel? O André Ramalho deu pra gente ver nitidamente que ele é um zagueiro que tem um preparo físico abaixo dos demais. Gustavo Henrique fez uma falta gigante ontem. O André Ramalho tomou um gol em que ele subiu do chão, isso daqui mais ou menos, o cara subiu lá, parece que estava sozinho, parece que estava disputando a bola com uma criancinha dentro de campo, onde fez o segundo gol do Mirassol. Esse foi aí pelo menos os principais pontos da partida. Não vou deixar de mencionar o Cadançan, que na minha opinião prejudicou a partida. Na falta do Garro, tá, que se originou o gol, também aí no pênalti, que pra mim não foi pênalti, tá, Fiel? Foi pênalti à la brasileira. Até a mídia que é contra o Corinthians está falando que foi um pênalti mandrake. Pra mim, na minha opinião, respeito a opinião de quem acha o contrário, mas pra mim foi uma situação de não pênalti pro Corinthians, tá? De não pênalti pro Mirassol, onde aí poderia ter mudado completamente o resultado da partida. Trouxe ontem na live uma questão muito importante. A derrota, é lógico que ela é ruim, nós todos odiamos,
mas serviu de certo modo para baixar a soberba do Corinthians na hora certa. Principalmente na hora certa, porque se a gente ganha do Mirassol, ganha outro jogo, o Corinthians eu acho que entrou de chinelinho em campo. Porque o Corinthians, mesmo não tendo tecnicamente uma partida boa, porque não foi boa tecnicamente falando, o Corinthians poderia sobrepor na marcação, assim como fez em todos esses 7 jogos que não perdeu. Uma marcação forte, uma marcação agressiva. Eu não vi uma marcação forte, eu não vi uma marcação agressiva. O Mirassol estava com tempo para respirar, para pensar, para ver para quem ia tocar, para ver para quem ia lançar. O Corinthians estava com aquele preparo físico, vamos dizer assim, horrível na partida de ontem, tá? Estava lá lembrando os times do Dorival Júnior quando o time entrava com aquela minhaca dentro de campo. Essa é a grande realidade. Se o Corinthians tivesse sobreposto a sua marcação agressiva, que foi em todos esses 7 jogos, eu acredito fortemente que o Corinthians poderia ter saído de lá com pelo menos um empate. Quando a qualidade técnica não sobressai, a parte da marcação, a parte agressiva, a parte da raça do Corinthians tem que sobressair, porque você equivale à qualidade técnica, tá? O Corinthians estava sendo nesses últimos jogos muito forte na marcação e deixou de ser contra o Mirassol, por conta do Raniel não estar no meio, por conta do André que estava suspenso, por conta do Gustavo Henrique também que estava suspenso, que foram jogadores que fizeram muita falta aí pro nosso timão, tá? Fiel, eu vou ser sincero para vocês, tá? Vou ser bem sincero aqui, um modo meu de pensar, é um modo meu de pensar, e eu respeito aqui o modo de vocês pensar também. Eu, cara, por mais que a gente assista jogos, tá? Igual mencionei o jogo do Palmeiras e Santos, que foi totalmente falta no jogador do Santos, onde se originou o gol do Palmeiras, e o VAR não chamou o jogador, com o Cadançan dentro de campo, eu não vou deixar de mencionar o fato que o Corinthians ele foi muito prejudicado pela arbitragem. Eu já mencionei que o Mirassol teve os seus méritos, principalmente na marcação, mas o Corinthians não tem como a gente não mencionar que o Cadançan prejudicou demais a partida do Corinthians, não só pelo gol e não só pela expulsão, mas também pelo antijogo do Mirassol, porque toda hora eram agarrões, toda hora eram faltas e ele não punia os jogadores com cartão amarelo. Então ele deixou o jogo correr com muitas faltinhas que foi paralisando o jogo demais. Teve uma hora que o jogador do Mirassol agarrou o jogador do Corinthians na cintura, puxou pela camisa e ele não aplicou o amarelo. Então estava sendo apitado por um lado e não para o outro. Foi uma arbitragem, na minha opinião, injusta. Ontem ele errou tudo, inclusive teria errado se tivesse expulsado o jogador do Mirassol, porque na minha opinião também não foi lance para cartão vermelho, tá? Ele foi chamado no VAR, ele foi lá, olhou no VAR, viu que não era um lance para vermelho e voltou, e ali eu mesmo assistindo o jogo, eu falei, cara, foi correta a decisão do Cadançan, porque não foi lance para vermelho, o Mirassol teria sido prejudicado. Quando é a verdade a gente tem que falar, mas no lance do pênalti, por que o VAR não chamou ele para ir lá rever? Por que ele não chamou o árbitro para rever as outras situações de jogo? Ele deixou o jogo rolar inteiramente pro Mirassol, sem prejudicar os jogadores. Não tem jogador que consegue jogar. Jogador passa, você segura a camisa. Jogador passa, você bate embaixo. Não vai dando punição, não vai dando amarelo. Os caras vão gostando do jogo e vão paralisando o jogo com o placar à frente. Impossível você recuperar, tá? Impossível você recuperar. Fica um antijogo, tá? Fica um antijogo e o Cadançan deixou rolar. Esse árbitro já tem com o Corinthians uma questão de, vamos dizer assim, um histórico ruim, que não é só esse jogo. Se for só esse jogo, cara, o cara errou, não estava num dia bom. Mas são todos os jogos do Corinthians que ele apitou, ele dá problema, ele dá novidade, cara. E o Corinthians fez aí a sugestão para trocar o árbitro da partida do Corinthians e Mirassol. E a CBF não tá nem aí. Então o Corinthians tem que tomar uma atitude, tem que ter alguém forte que tem que atingir essa CBF de algum lugar. Porque a gente fala aqui que a CBF não presta, que a CBF é sem vergonha, que a CBF é uma merda, mas eu falar aqui não vai atingir eles, né? É lógico que se todo mundo falar seria uma força, mas enquanto a gente não falar sobre a questão que o Flamengo e o Palmeiras é ajudado a todo momento, quando que isso vai parar? Aí hoje ainda estamos falando aqui de uma, vamos dizer, de uma rodada que não vai interferir aí no futuro dos clubes. Mas amanhã ou depois é o Palmeiras jogando um jogo aí de possível título, que vão optar para o Palmeiras, o Flamengo a mesma coisa. Então são situações de jogos complexas que nos deixam aqui desmotivados.
Porque o lance do Palmeiras e Santos foi muito escandalosa a falta no jogador do Santos e eles deixaram para seguir o gol do Palmeiras. O pênalti, na minha opinião, eles nem sequer vão ao VAR e a televisão mostra uma ou duas vezes, eles nem ficam mostrando com ênfase para ver que não foi pênalti. Então a gente vê que tem ali um favorecimento pro Palmeiras e pro Flamengo que é muito nítido esse favorecimento. E se a gente não comentar, a gente acaba que sendo omisso, tá? Eu sei que o Corinthians, o André Ramalho foi uma merda, o Alan foi uma merda, o Matheus Pereira foi uma merda, Ranieri deveria estar no meio, tá? O André Ramalho tomou um gol aí que parecia que o cara estava fazendo gol em cima de uma criança, o Mirassol teve uma marcação muito forte, positiva. A gente sabe os méritos e os deméritos do Corinthians, os méritos do Mirassol e os deméritos do Corinthians, mas não podemos deixar de negar que o Corinthians é muito prejudicado pela arbitragem brasileira e já não é de hoje, faz tempo que está acontecendo isso e os outros clubes são sempre beneficiados, tá? Não tem que ter benefício para o Corinthians. A falta seria aí um demérito do árbitro que prejudicaria o Mirassol e voltou normal, eu achei legal, mas o pênalti deveria ter uma consulta no VAR, já que foi um lance interpretativo para algumas pessoas, chama o Cadaçan, é um lance interpretativo, vem aqui, ele vai lá e vai olhar e vai tomar a sua decisão. Se ele tivesse ido ao VAR, tá? Se ele tivesse ido ao VAR e mesmo assim ter dado pênalti, eu ficaria ainda mais tranquilo, mesmo achando que não foi pênalti. Mas ele não sequer nem se deu nem o trabalho do VAR chamar e o juiz ir lá para conferir se foi pênalti ou não. Porque é contra o Corinthians. Então não vão se dar o trabalho de ir mesmo, tá? Porque se ele tivesse isso e vindo em câmera lenta, que o Matheus Bidu não puxou o jogador, foi apenas, ele só encostou a mão e o jogador deu uma ponta no chão, ele teria visto que talvez não teria sido pênalti e o resultado de ontem poderia ter sido diferente. Em outras palavras, eu volto a afirmar para vocês, foi bom também o Corinthians perder para descer do chinelinho, para ter a mente firme, jogar com humildade e os pés no chão, porque o nosso time não é um dream team. Foi bom perder para o Mirassol, para depois essa derrota, de repente, não acontecer nas quartas de Libertadores ou nas oitavas de Libertadores, para o time descer da soberba, descer do chinelinho. Já tem clássico contra o São Paulo, temos todas as condições do mundo para ganhar, vamos estar com um time completinho, volta de Memphis Depay, jogando dentro da Neoquímica Arena com o estádio lotado, temos todas as condições de amassar o São Paulo e voltar a esse Corinthians dos últimos 7 jogos que a gente tá vendo jogar, tá? Perder, vamos perder. Sofrer gols, a gente mais cedo ou mais tarde ia sofrer. Então, parabéns pro Mirassol. Agora o Corinthians tem que esquecer essa derrota e jogar como São Paulo, como se não houvesse amanhã. Tem que ter raça, tem que ter determinação pra gente ganhar e dar moral pro clube no Brasileiro. Precisamos ganhar a mesma confiança no Brasileiro da confiança que temos na Libertadores pra gente sair dessa zona aí de rebaixamento, tá? Fiel, comentem, quero saber a opinião de vocês sobre tudo que foi dito aqui. Pode comentar à vontade. Assim como nas lives, eu respondo todos os seus comentários aqui também, tá? Pode ter certeza. Assim como eu respondo nas lives todos os comentários, aqui também eu respondo. Então pode comentar que eu vou responder todos os seus comentários sem sombra de dúvidas, tá? Deixe sua opinião. Sinto muita falta dos seus comentários aqui também nos vídeos, tá bom? Fiel, meu muito obrigado por tudo, fique com Deus e de tarde eu trago mais 2 vídeos para vocês com novidades interessantíssimas do Corinthians que eu tô só esperando confirmar para trazer para vocês, tá bom? Meu muito obrigado e vai Corinthians!